Ibirubá no passado. A origem do município remota no período em que as empresas colonizadoras demarcaram lotes de terra aos colonos, que na maioria chegavam através da ferrovia Santa Maria-Cruz Alta. Muitos ainda se deslocavam das chamadas colônias velhas de carroça ou a cavalo, pelos piques abertos na mata, até chegar na colônia General Osório a partir de 1899. Antes da colonização, a região era habitada por índios. O povoamento na colônia iniciou com a vinda das famílias alemã e italiana. Antes de iniciar o cultivo na roça, era praticado a queimada e as técnicas primitivas. Com o auxílio dos bois, era feito o lavramento e o gradeamento. Após a plantação das sementes, era feito a remoção do inso, usando a enxada ou o arado de capina. As casas eram construídas em mutirão. Os gêneros de primeira necessidade eram buscados em Cruz Alta, sob o lombo dos cavalos. A exploração da terra era caracterizada na pequena propriedade, com a mão de obra familiar, com destaque na suinocultura. Na arte culinária, tudo era feito pelas próprias famílias. E os métodos para a conservação dos alimentos era natural. O arroz era socado no pilão. Já o manguá utilizava-se para bater o feijão. Mais tarde era peneirado e consumido. Para temperar os alimentos, moía-se grãos de pimenta. Os pães eram sovados, ficando em repouso, após assados em fornos de tijolos. Os alimentos mais consumidos eram feijão, arroz, carne, polenta e demais gêneros cultivados na propriedade. Após a colheita das uvas, estas eram trituradas e depositadas para fermentação, obtendo-se o vinho. O leite era consumido em grande escala pelas famílias. Feito o corte da cana, a junta de animais movia a moenda, obtendo assim a guarapa, que posteriormente era transformada em melado. Nos lotes de terra, os muros de pedra serviam para repreender os animais e fazer o limite das colônias. Para realizar os trabalhos, as famílias vestiam roupas que os protegiam do calor do sol. O chapéu de palha sempre estava presente e os pés eram protegidos pelo sapato de pau. De acordo com as necessidades, foram surgindo pequenas indústrias como ferrarias, olarias, enlatamento de fumo, cervejaria, alambique de cachaça, fábrica de vassouras, moinhos e serrarias movidas a roda de água. Mais tarde, surgindo as primeiras casas comerciais. O transporte de pessoas era feito por tração animal. O cavalo foi usado para puxar diligências, aranhas e ainda servia para montaria. Introduzindo-se aos poucos na colônia os veículos motorizados.
Os banhos não eram tão frequentes. Banhavam-se nos rios, gamelas e banheira de lata. Como não existia reservatórios de água nas casas, a água era retirada dos poços residenciais. A necessidade de aprender a ler e a escrever fez surgir as sociedades escolares. Inicialmente, os professores eram pagos pelos pais. As roupas eram confeccionadas pelas próprias famílias, em máquinas de costura manual. Eram lavadas nos rios e, posteriormente, passadas com ferro à brasa. As tardes de domingo eram preenchidas ao som do gramofone. Já as crianças tinham seus instantes de lazer, com bonecas de pano, bodoques, carretas, brinquedos estes fabricados pelos próprios pais. O que manteve as famílias diante das dificuldades foi a religiosidade. As doenças eram tratadas em casa com métodos naturais, ao passo que os partos eram realizados por parteiras. O lampião a banha ou a querosene eram utilizados para iluminar as residências. A colônia produzia variados gêneros alimentícios, sendo o excedente comercializado em troca de gêneros não produzidos na colônia. Coragem, persistência, otimismo, determinação, esperança, solidariedade, religiosidade contribuíram para que a colônia General Osório semeasse o desenvolvimento de Ibirubá, da qual hoje colhemos os frutos, da terra das pitangueiras.